tá chegando a hora do término dessa porcaria dessa data FIFA. Inclusive, amanhã, no dia 10, já tem as partidas da volta da Copa do Brasil, então o retorno do futebol brasileiro, mas não vai ser o retorno do Flamengo, pelo menos ainda, até porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. O retorno do Flamengo é só no dia 14, no domingo, diante da equipe do Juventude. Flamengo que volta a Caxias do Sul no próximo domingo, após perder no ano passado de virada por 2-1. O técnico da equipe do Juventude à época ainda era o Roger Machado. Eu fui nesse jogo do Flamengo lá no ano passado. O técnico do Flamengo era o Tite. Flamengo que não vence lá desde o dia 1º de outubro de 1997. Lá se vão quase 28 anos que o Flamengo não consegue uma vitória lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, quando o Mengão venceu por 1-0 graças a um gol contra do zagueiro Rodrigo, do Juventude. Desde então foram 13 confrontos no local, com 7 derrotas e 6 empates, e o técnico Felipe Luiz tem mais uma escrita aí para, quem sabe, superar e quebrar esse tabu e manter, né, o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Cruzeiro encostou, o Palmeiras tá bem próximo também, né? Ainda bem que eles empataram lá o seu jogo diante da equipe do Corinthians, senão a liderança do Flamengo poderia brevemente ir pro brejo, né? Mas no ranking por pontos perdidos, o Flamengo segue à frente do Palmeiras ainda, tendo em vista que a equipe alviverde tem 2 partidas a menos e o Flamengo tem 1 jogo a menos em relação ao restante do campeonato, sobretudo o Cruzeiro, né? Que tem todas as partidas ali completinhas, beleza? Zico cita problemas pessoais, mas lamenta a morte de ex-presidente do Flamengo que o vendeu para o Udinese, né? Tô falando do Duche de Abranches, né? O pai do Rodrigo Duche de Abranches, que foi candidato à presidência do Flamengo, e ele publicou o seguinte nas redes sociais, o ídolo do Flamengo: hoje Deus levou um grande ex-presidente do Flamengo, que ele descanse em paz e Deus conforte os familiares. Tive problemas pessoais com ele, mas reconheço a importância dele para a nossa geração. Enfim, o Zico sempre colocando a humanidade acima de tudo, né? Muita gente nas redes sociais até agredindo de forma verbal o cara que não está nem mais aqui para se defender. Sou totalmente contra esse tipo de coisa, até porque foi um presidente muito vitorioso na história do Flamengo, enfim, porque vendeu o Zico. Gente, coloque isso à parte aí, pelo amor de Deus, não vamos ficar levantando isso nesse momento que é de desejar conforto, né, à família, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, medida da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que impacta diretamente o Flamengo. Vamos repercutir aqui e eu vou dar a minha opinião. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou em primeira votação o projeto de lei que cria o ingresso social para jogos de futebol em estádio com capacidade a partir de 35 mil pessoas. A proposta do deputado Alexandre Noplotti, que já tentou, né, se eu não me engano, no processo licitatório do Flamengo, né, fez críticas ali à gestão do Flamengo, junto com o Fluminense, algo nesse sentido, eu lembro. Mas enfim, vamos prosseguindo aqui. Prevê que pelo menos 18% das entradas sejam vendidas por até 1,5% do salário mínimo vigente. Atualmente, dá aí, né, de acordo com o salário mínimo vigente, R$ 22,77 para pessoas de baixa renda. O desconto seria compensado pela redução do percentual da renda de bilheteria destinada à Ferj. Aí eu gosto, hein? Aí eu gostei. Que passaria de mais de 10% para 1%. A federação reagiu, alegando que o repasse é garantido por estatuto e fundamental para custear competições de base e divisões inferiores. Mas e o direito de transmissão? E o dinheiro que a Ferj não paga de premiação desde 2020? Lá se vão 5 anos que a Ferj não dá um centavo de premiação para os campeões cariocas. E aí? Né? Se aprovada em segunda votação, a medida valerá para o Maracanã,
o Newton Santos e outros estádios do estado. Em caso de descumprimento, clubes e organizadores poderão ser multados em até 20% da arrecadação, além de ficarem impedidos de usar o estádio por até 6 meses em caso de reincidência. Na esfera federal, um projeto semelhante do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade RJ, tramita na Câmara dos Deputados, mas está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Veja, gente, eu sou 100% a favor de que as pessoas com poderio financeiro menor tenham o direito de ir ao estádio. Tá? Eu sou 100% a favor e o Estado, né, na posição do deputado Alexandre Noplotti, acho que é assim que se fala o nome dele, está se colocando, né, está intervendo aí na forma que são geridos os ingressos, né, o valor dos ingressos, pelo menos 18% deles, né, para que torne acessível a entrada dessas pessoas que foram excluídas do Maracanã, né, infelizmente. Né, porque, por exemplo, ingresso aí de Libertadores de quarta de final, cara, 250, 300 reais. Não é qualquer um que pode pagar o valor desse ingresso. Eu sou a favor que tenha ali pelo menos um percentual de fato reservado para pessoas de baixa renda. Agora, isso tem que sim sair da Ferj. Ah, porque vai baixar o meu repasse de 10% para 1% e lambe os beiços. O que vocês fazem em prol do futebol carioca? E o dinheiro que entra da Globo aí? Não é o suficiente para vocês? Vocês têm que comer 10% de todos os jogos do Flamengo? Aliás, não só do Flamengo. 10% do jogo do Flamengo, 10% do jogo do Vasco, 10% do jogo do Fluminense, 10% do jogo do Botafogo. Então, dinheiro a dar com pau. 1% vocês não vão deixar de ser mais rico ou mais pobre. De ser mais rico. Né? E eu concordo com essa decisão de baixar de 10 para 1. Tem mais é que abaixar mesmo. Que eu não vejo vocês fazerem nada em prol do futebol carioca. Em prol do futebol brasileiro, no geral. Do carioca, especificadamente, porque está aqui no Rio. Pelo contrário, formam árbitros de má qualidade da Federação Carioca de Futebol, né? Enfim, várias desorganização da competição, não pagam premiação para os vencedores da competição, né? Enfim, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Vamos lá, minha galera. Miller, e aí eu não tô falando do alemão, tá, gente? Tô falando do Miller, que jogou no São Paulo, revela arrependimento por não ter jogado no Flamengo e fala sobre música da torcida rubro-negra. Arrepiava até o rabo. Gostaria de ter jogado no Flamengo. Eu tive a chance e não fui. Eu estava jogando no Torino da Itália e tinha um cara que era muito meu amigo da diretoria na época. Ele me ligou e perguntou: Miller, você aceitaria jogar no Flamengo? E eu falei: claro, sem problema. Mas aí já tinha a proposta do São Paulo na frente, eu priorizei o São Paulo. Isso foi em 91. Eu joguei vários jogos contra o Flamengo no Maracanã. A torcida tem uma música maravilhosa que até hoje me arrepio quando ouço. É aquela: ó, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro, né? Conte comigo, Mengão, né? Quando eu ouvi essa música em campo, arrepiava até o rabo. Não tem jeito de você não jogar para uma massa dessas. Eu presenciei várias vezes jogando contra o Flamengo, mais de 100 mil pessoas no Maracanã cantando essa música. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É o Mengão, né? Pessoal, vamos avançando aqui. Notícia boa no Flamengo, tá? Quase de 100 mil. Quase 100 mil. Quase 100 mil o quê, Pedrão? O Flamengo está próximo de registrar 100 mil membros ativos no
plano de sócio-torcedor. Nesse momento, ultrapassa a casa dos 95 mil. Em janeiro, no início da temporada e antes das mudanças praticadas pela nova gestão, girava em torno de 70 mil. Ou seja, o clube entende que nesses meses teve um aumento de cerca de 30% no número de ativos. Olha, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. No meu entendimento, o Flamengo tem que voltar com o número de contador de sócio lá pro site, viu? Porque era interessante você entrar ali e ver, né? Evidente, os adimplentes, né? O Flamengo ele precisa ser o maior sócio-torcedor do Brasil. É uma vergonha para o Flamengo, como instituição, ter a maior torcida do Brasil de forma disparada e não ser o maior sócio-torcedor do Brasil. Isso não é culpa da torcida do Flamengo, isso é culpa do próprio Flamengo, que durante muito tempo não soube gerir da melhor forma esse sócio-torcedor. Ao que tudo indica, está sendo bem gerido agora. Não sei também, vamos aguardar. Que o time está em boa fase, está nas quartas de final da Libertadores, a gente sabe que isso pode ter impacto. Evidente que o número de sócios será maior se o time estiver bem nas competições, porque o torcedor ele vai se interessar mais em ir ao jogo, mas tem que ter um atrativo que não seja só ir ao jogo, porque o Maracanã só tem capacidade para, no máximo, estourando 70 mil pessoas. O Flamengo não pode ter um sócio de 70 mil pessoas, tem que ser de 100, tem que ser de 150, 200 mil pessoas. Inclusive, já foram vendidos 35 mil ingressos, a última parcial, a última atualização, mas de 35 mil ingressos foram emitidos, tá? Aí para o próximo jogo do Flamengo contra a equipe do Estudiantes pela Copa Libertadores da América. A estimativa é que nem chegue para o público geral esses ingressos, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, o Flamengo agora é o único. É o único o quê, Pedrão? É o único clube da cidade do Rio de Janeiro a não ser SAF. Aí eu tô falando dos clubes grandes. O Botafogo se rendeu à SAF numa medida desesperada de salvar o clube. O Vasco se rendeu à SAF pelo mesmo motivo que o Botafogo. Primeiro o Botafogo, depois o Vasco. E agora o Fluminense recebeu uma proposta e está inclinado a aceitar. Inclusive está sendo apresentada ao Conselho Deliberativo do Fluminense e deve formar SAF. Pedrão, mas o que isso tem a ver com o Flamengo? O que isso tem a ver é que uma das pessoas, não sei se é conselheiro, enfim, ontem na votação do Conselho do Fluminense, se colocou como como palestrante não, como uma pessoa disposta a discursar ali para os tricolores que estavam ali lá na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, e eles falaram o seguinte: tem um clube que fatura muito mais que o Fluminense, mas que eu não vou citar, vai seguir sem nome. Falou essa pessoa que eu nem sei o nome. Carlos de Bar. Tá aí o nome do cara. O nome do Carlos de Barros, né? Possível investidor. Então ele é o possível investidor do cara que vai comprar o Fluminense. É o tal do Carlos de Barros. Não é só ele, tem vários investidores aí. Ele já começou assim, não citando o nome do Flamengo. Ele falou que os objetivos do Fluminense, além de subir a receita em investimento de mais de 6 bilhões em 10 anos, e o Flamengo consegue muito mais que isso em 10 anos, é aumentar a torcida do Fluminense, porque tem clube que fatura muito mais que o Fluminense e que seguirá sem nome. É muita inveja, né, rapaz? É lógico que ele tá falando do Flamengo. Isso parte de todo mundo, não é só do tal do Carlos de Barros, isso aí parte também lá da Leila Pereira, do Palmeiras, né, que tenta a todo momento tirar grana do Flamengo nos direitos de transmissão, e conseguiu, infelizmente, com a gestão passada, né, mas vocês tudo foram vendidos. Vocês tudo viraram SAF, tiveram que se vender. O único time que segue sem ter que se vender para conseguir alguma coisa é o Flamengo.
com a força das próprias... Ah, mas a Mamãe Globo... Que Mamãe Globo? Isso não existe. É um acordo multilateral, um acordo bilateral. Tem vantagem para a Globo e tem vantagem para o Flamengo. E não é só dinheiro da Globo. Agora, as outras receitas são até maiores que o Flamengo tem do que o direito de transmissão. Olha o patrocinador master do Flamengo, por exemplo. 268 milhões e meio, né, de reais por ano que vai pagar o Flamengo. Então essa história acabou.